Olá, tudo bem? Vamos aguardar uns minutinhos que as pessoas estão entrando. Seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão entrando. Obrigada pelo tempo. Esperar só um minutinho, as pessoas estão entrando. Sejam bem-vindos todos. E já já a gente começa com esse tema nosso. Boa noite. Boa noite, Ednei. Boa noite, professor Leonardo. Boa noite, Lide. Boa noite, professora que está entrando agora. Boa noite, Alexandre, Maria Eduarda. Nós já vamos começar a nossa live de hoje. Como se encaixar nesta nova educação. Então, deixa eu colocar aqui o tema, deixa eu ver se eu consigo. Cadê? Onde eu coloco? Deixa eu ver, acho que eu não vou conseguir fazer esse negócio não. Ou se já tá com o tema, não tá, com certeza não. Vamos lá. Pessoal, convido o pessoal aí, os professores que vocês conhecem, que esse bate-papo aqui será bem legal. Essa live é minha primeira live sozinha e é interessante porque qual foi a motivação dessa live? Porque como se encaixar nessa nova educação, esse tema? A partir dos professores, que a gente abriu várias caixinhas de perguntas e nós fomos conectando todas essas dúvidas, perguntas, angústias. Então, nós decidimos fazer essa live que a gente vai conversar agora. Então, quais são como é que eu vou conduzir a discussão? Vocês podem fazer pergunta, que eu vou respondendo conforme eu termino o assunto, eu abro para vocês fazerem pergunta e a gente vai dialogando. E é interessante que esta live não deixa de ser uma aula, né? Então, um ponto de partida foi as dúvidas dos meus interlocutores, dos meus alunos. Então, a motivação para essa aula, para essa live, partiu dos meus alunos, que são vocês. Então, eu não parti de um ponto que eu queria, não, porque era algo importante que estava incomodando vocês. Por que eu estou falando isso? Porque é assim que a gente tem que fazer. Eu primeiro tenho que saber o que o meu aluno quer escutar, quer aprender. Acho que a primeira coisa para essa nova educação, né, aluno protagonista, é isto. Bom, como é que eu organizei essa live? Eu passo a falar um pouquinho desse cenário que a gente está vivendo, antes da pandemia e esse pós-pandemia, que não é um pós ainda no Brasil todo, só em alguns estados. Essa reestruturação da educação, que a gente tem que pensar na parte de infraestrutura, do pedagógico, de ferramentas e de treinamento dos professores. Então, eu vou seguir nessa linha para a gente discutir esse assunto tão importante que é este. Essa semana eu pesquisei muito e tem uma frase que eu uso muito nas minhas campanhas de curso, que nós temos um professor, uma escola do século XIX com um professor do século XX para um aluno do século XXI. Aí as professoras às vezes ficam bravas de eu falar, não fiquem, olha só, o modelo de escola que a gente vive ainda, a maioria ainda está na escola do século passado. A indústria mudou, a internet chegou, mudou com tudo. Nós evoluímos e a sala de aula continua em alguns lugares, na maioria no país, com a escola modelo do século passado. E outra coisa, só falta aquela fotografia que a gente tirava com
com aquela a série que a gente estava para a gente guardar de recordação, mas é a mesma coisa, alguns lugares. Então, e por que o professor ele é formado num outro século? Não é nenhum desmérito isso. A educação que eu e a maioria de vocês nós somos formados é do método tradicional. E nós estamos com uma geração que nós estamos formando para um ambiente de trabalho que nós nem sabemos qual será. E nós não fomos preparados para isso. Vamos pensar no exército, o treinamento que eles fazem para ir para uma suposta guerra. Imagine só o tempo que eles levam para treinar tiro, estratégias para ir para um evento de guerra. Não estou falando que nós estamos na guerra, só estou falando que a educação hoje, nós temos um dado muito importante. Que nesse momento que nós estamos vivendo, exatamente hoje, eu li uma reportagem que uma comissão de deputados pediu para o MEC uma relação, um número de quantos alunos estão tendo acesso remoto no Brasil. O novo ministro que não assumiu, mas não está trabalhando ainda, ou está trabalhando na casa dele por causa do vírus, do Covid, ele respondeu que ele não tinha essa informação. Espera-se que a Secretaria de Educação tenha essas informações. E um outro dado que me incomodou muito hoje 39% dos nossos alunos não têm acesso à internet. Então vamos pensar, nós paramos em março. Algumas escolas no começo, outras no final de fevereiro mesmo, já paramos e começamos um acesso remoto. Se nós temos 39% de alunos que não têm acesso à internet, escola pública, e 9% das escolas privadas, como estão os nossos alunos hoje, né? Então, nós temos um cenário da educação que escancarou uma realidade que nós já sabíamos. A educação, essa nova educação que nós estamos falando hoje, era uma educação que já era para ter acontecido. Se nós pegarmos a LDB, já era para a gente ter feito adequações que nós não fizemos ainda. Que nós, instituições superiores, né, estamos ainda formando professores licenciados no modelo de caixinha fechada para um aluno que ele é totalmente fora da caixinha. Ele não existe caixinha. E eu vejo que na internet hoje tem muita gente falando de criatividade, de inovação, de metodologias ativas, porém, ele não sabe, nunca passou por uma sala de aula, não sabe qual que é a nossa realidade. Então, a primeira realidade que nós temos hoje é de infraestrutura. Eu recebi uma pergunta de um professor, Cláudia, como é que eu vou trabalhar 60 alunos em uma sala de aula, nessa volta que a gente já voltou, que é Manaus, nesse sistema remoto, misturado com o presencial? Como que eu vou fazer isso? Se a minha escola não tem nem acesso à internet, eu estou brincando de fazer de conta e isso me incomoda. Então, nós vamos ter que passar por uma reestruturação do sistema. Nós não temos mais como parar, nós não temos como não fazer isso. Ou os políticos pensem imediatamente e os órgãos, associações, para que mande uma demanda para que se crie leis que realmente aconteçam. Então, olha só para retomar aqui, nós estamos vendo as escolas preocupadas em fazer alguma reestruturação, primeiro, na infraestrutura para receber o aluno. Então, nós já temos escolas em Manaus que voltou, seguiu todos os protocolos da saúde, que isso é obrigatório, separar os alunos, colocar acrílico, fizeram toda a adequação, fizeram um rodízio, né? Então, 15 dias alunos vão presencial, a outra turma fica no remoto, depois inverte. É um modelo que eu já ouvi falar que está acontecendo em alguns estados que já voltaram aqui no Brasil, que não é o caso de Brasília, porque Brasília não voltou ainda. Muito bem. Essa infraestrutura é fácil de fazer. Precisa ter dinheiro para fazer essa infraestrutura, para fazer essa adequação. O problema que a gente está enfrentando é o pedagógico.
E o que importa é o pedagógico, não é outra coisa. Não importa onde que nós vamos ensinar, é o como que a gente vai fazer. E aí, eu vejo o seguinte, nós temos dentro desses cenários, dessa reestruturação que a gente está falando do sistema aqui, se eu estou ligada numa secretaria de educação, essa escola pública tem que receber essa modelo, essas diretrizes pedagógicas, metodologias, a infraestrutura que a escola vai ter para funcionar, para que o pedagógico possa pensar nesse modelo dessa nova educação. Nós não vamos achar nada pronto. Eu tenho recebido várias plataformas de ensino que surgiram no meio da pandemia. Eu acho super legal isso. Nossa, inovação, o pessoal está antenado, é a demanda do mercado. Muito bem. Mas como é que está sendo feita? Como que nós estamos fazendo para escolher a plataforma que a gente vai ministrar? Isso é um ponto bem sério. E outra, os professores não foram treinados para trabalhar com EAD. Nós tivemos um acesso remoto que foi uma solução para que os alunos não ficassem sem aula. 39% dos alunos da educação básica, da escola pública, não têm acesso à internet. São 39% dos alunos matriculados hoje nas redes públicas do Brasil, 39% estão zero aula, zero. E na escola privada, 9%. Eu estou falando de escola, não cheguei ainda na faculdade. Então, as pessoas estão preocupadas que o aluno tem que ser criativo, que eu tenho que trabalhar as metodologias ativas, que eu tenho que fazer e que tem que acontecer. Nós temos que saber, primeiro, para onde nós vamos. Para onde? Qual que é o caminho que a sua escola vai escolher? Não tem um modelo pronto. Cada realidade é uma realidade. Mas se eu, professor, não tiver um norte da escola institucional, não vai adiantar, que nós não vamos conseguir fazer nada. Teve uma professora que disse o seguinte: eu consegui terminar o semestre com todos os meus alunos, não tive evasão, os professores conseguiram, mas eu trabalhei muito, estou esgotada. Vai voltar outro semestre agora. Então, olha só, ela trabalhou sozinha. E eu perguntei, o que a instituição fez por você? Mudou a plataforma no meio do processo. Era mudo, passou para Google for Education, porque disseram que era melhor, não perguntaram para o professor. Segundo, os alunos não tinham conhecimento, experiência nessa plataforma. Então, mudou. E o que aconteceu? Os alunos se desmotivaram, não teve evasão nesse curso dessa professora, que era de pedagogia. Em compensação, outros cursos da instituição perderam muitos alunos. Então, olha só, o que acontece? A Andréia está perguntando, como o aluno vai ser criativo se muitos não têm acesso igual a doutora falou? Lamentável. Sim, os alunos não estão tendo nem o básico, Andréia, nem o básico, que é acesso à internet. Vamos pensar na escola pública, como eu falei, e na escola privada. E um outro fator, esse cenário da pandemia, ele trouxe uma tormenta mesmo, para todo o sistema. Mas nós tivemos uma tormenta também com os pais, professores e o estresse dos alunos. Eu sei que alguns professores aqui são pais e mães, como eu sou. E eu vivi momentos com o Vitor bem difíceis. Por quê? Se aprender com os presencial já é um processo difícil, imagine no EAD, que eles não tinham acesso a um computador, não tinham acesso à plataforma, e a escola tentou e conseguiu. Porém, aqui em casa, a hora que falava que ia começar a aula, gente, era uma tormenta. Eu não sei a realidade de vocês. Eu vejo o esforço da escola, eu vejo o esforço dos professores. A escola deu a infraestrutura para o professor, a escola conseguiu treinar os professores a toque de caixa, mas para nós pais, nós não tivemos tempo de treinar. E para nós virou sim uma tormenta. Então,
não tem um modelo pronto. Antes de sermos criativos, né? O que é ser criativo? É a gente resolver problema de uma forma criativa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando passar para vocês as outras angústias de todos os professores que me passaram, para a gente, de uma forma criativa, tentar achar um norte. Porém, esse norte, ele tem que vir do colegiado do seu curso, ele tem que vir dos NDEs da vida, ele tem que vir das propostas pedagógicas da sua escola. Não vai dar para você fazer sozinho. Ah, Cláudia, eu utilizo metodologias ativas. Cláudia, eu estou trabalhando sala invertida. Cláudia, eu estou trabalhando com PBL. Cláudia, eu estou trabalhando com 2, 4 todos. Fantástico. Só que às vezes é só você. E esse aluno está num processo de formação. Gente, nós temos que entender que é processo. Não vai achar mágica nisso. É tempo, gente. É dedicação. É tentativas de acertos e erros. É experiência. Uma professora me perguntou, Cláudia, mas como que eu sei que eu fiz certo? Como? Com resultados. Quais os resultados que você atingiu ao final da sua aula? O que realmente os seus alunos aprenderam? Como eu falei agora, esta live dessa nova educação foi motivada porque vocês pediram para mim. Não fui eu que despejei para vocês, foi ao contrário. É uma demanda do aluno para mim. Ah, mas tem os conceitos, Cláudia. Sim, aí sim você tem que ser criativo. Como que você vai trabalhar conceitos pesados que você tem que trabalhar, mas as competências socioemocionais e ainda as competências que o mercado quer. Vamos pensar, esse aluno que você está dando aula hoje, que você deu aula hoje de geografia, que você deu aula de língua portuguesa, que você deu aula de história. Esse conteúdo que você passou para o seu aluno vai servir para quê para ele na vida? O que ele pode aplicar desse conteúdo que você ensinou para ele hoje, que você transmitiu, que você despejou, vai servir para quê? Entende? Eu tenho uma criança de 10 anos que me pergunta por que eu tenho que saber isso, onde que eu vou usar, porque realmente onde que eu vou usar isso? Gente, não se trata de fazer curso para ser mais criativo. Eu tenho que entender que a educação é um processo, eu não faço sozinho, eu tenho uma escola, um sistema acima de mim e que ele tem que ser desenhado. Se a escola que não tiver esse norte, ela está fadada à falência. Porque essa escola tradicional do século passado não cabe mais. E não é porque eu estou sendo pragmática, não. É porque é realidade. Os pais querem escolas que sejam menos tradicionais e mais criativas e inovadoras, que também eles não sabem bem o que é isso. E a escola se diz criativa e não é. Você fala, Cláudia, você está falando um monte de coisa, não estou entendendo nada. E olha só, quero ver se fica mais claro aí. Se a escola, primeiro, não definir um modelo, a linha, a identidade que ela vai ter para a formação desse aluno e que todos os profissionais daquela comunidade ali, daquela escola, não respirar essa linha de formação, de identidade, nós não vamos fazer nada. Você pode, professora, fazer curso de criatividade, você pode fazer curso de inovação, você pode fazer o que você quiser, você vai ser mais um, beija-flor apagando o fogo na floresta. Cláudia, então quer dizer que não tem jeito? Tem jeito sim, claro que tem. Nós temos que fazer o dever de casa. Hoje uma pessoa me perguntou, Cláudia, a gente tem que engajar aluno, engajar, é o termo da moda agora, né? Temos que engajar. Engajar e atividades criativas. Esse é o tema da moda, né? Engajar, gente, o que é engajar, né? O que eu quero, qual é o significado do engajar, né? E eu falo que não, eu tenho que primeiro despertar no meu aluno o querer. Gente, vocês estão aqui porque vocês querem. Alguns acharam que a Cláudia vai trazer aqui a solução do problema mágico. Quero te dizer, não vai. Eu vou deixar com você com mais dúvida,
com mais motivação para você buscar e para você provocar a sua escola, para que você possa provocar a sua coordenação, seu colegiado de curso, para que ele possa refletir sobre o que a gente está falando aqui, entende? Então, o professor colocou que é empoderar, sim, mas eu tenho que querer. Vocês já fizeram vários cursos de semana pedagógica, que o primeiro dia é uma motivação fantástica. E as pessoas falam assim, já vi isso aí, vi de novo isso, nossa, o ano passado foi um palhaço, esse ano é um mágico, que legal. E a escola tentando, muito bem. Quando eu começo, nesse momento, a gente tem que se permitir desaprender. Cláudia, como assim? Nós aprendemos o tempo todo. Sim, gente. Esse momento a gente tem que desaprender para a gente aprender, realmente, porque tem coisa que a gente não sabe. Para mim, o que é ser criativo, gente? É solucionar um problema de uma forma que ninguém pensou, não é? Vamos pensar aí nas criatividades de quem inventou o Uber, Facebook, Instagram, nessas plataformas. Eu vi uma plataforma da semana passada, que o laboratório 3D de ciências, eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, estudar nisso, despertar a criatividade do aluno. Muito bem. Depois que eu fui para as atividades para avaliar esse laboratório, eu me deparei com um questionário, gente, de perguntas e respostas, e não tinha um estudo de caso para esse aluno aplicar. Até foi onde eu fiz uma crítica à plataforma. Então a gente não quer mais saber o que, gente, a gente quer saber como. Como que eu vou formar esse aluno? Como que eu vou fazer para aplicar? Tá todo mundo falando de competências socioemocionais, né? Falando que nós temos que adequar para a BNCC, para o novo ensino médio. Nós não fizemos nem o dever de casa ainda, que é alfabetizar os alunos. Nós não fizemos nem o dever de casa, que é empoderar o aluno para saber que aquilo que eu estou ensinando para ele, que eu estou tentando transmitir para ele, que eu estou tentando mediar para ele, é importante para ele. Entende? Então, assim, como que eu faço, Cláudia? Vou voltar de novo. Então, nós temos que incomodar o nosso pedagógico. Pessoal, qual é a linha que a gente vai seguir? Cadê o nosso PPC, nossa proposta pedagógica? Quais metodologias aqui o pessoal do primeiro, do sexto, nós vamos usar? O que está dizendo na proposta pedagógica? Não tem. Então vamos pensar. Vamos pensar agora. Não vamos brincar que nós estamos formando a nova geração do país. Esse pessoal que vocês estão formando hoje, que eu estou formando hoje, vai dirigir as nossas empresas, vai dar aula para os nossos netos, bisnetos e tataranetos. É essa formação, é esse povo aí que a gente está formando hoje. Então, isso é a missão e é muito séria. Então, essa é a primeira coisa. E fazer o dever de casa. Como? Isso que eu estou dizendo. Qual a metodologia? Qual a identidade da sua escola? Qual é? O que vocês estão seguindo? Né? Então, uma pergunta. Você se refere à escola ou a instâncias superiores? Muito boa, professor Alexandre. Olha só. Nós temos, as escolas, as públicas estão ligadas numa secretaria. A secretaria ela dá um norte para a escola, mas cada escola tem sua proposta pedagógica, certo? Então, é da escola, é do colégio, da coordenação. E no caso das faculdades, os NDEs. Os NDEs que têm o poder, digamos assim, regimentado pelo MEC para fazer as mudanças da formação desse aluno, dessas competências que eu tenho que ensinar esse novo educador, esse novo professor. Vamos pensar nos cursos de licenciaturas hoje, entende? Então, eu não estou falando de algo muito longe, não, é a sua escola, você, com o seu grupo do seu colegiado, definirem, estudarem a proposta e ver um novo caminho que vocês vão seguir. Não existe caminho pronto. Muito bem. Cláudia, e o acesso remoto, híbrido, presencial, qual é o caminho? Olha só, hoje eu vi uma escola, acabei de ver que ela, até o dia 10 de agosto, ela terá o acesso remoto, depois somente presencial, porque foi liberado em Manaus. Muito bem, mas o EAD não vai sair das nossas vidas, o EAD chegou para ficar. Não
Não vai ser 100% EAD, como nós tivemos esse acesso remoto, que não era EAD. Foi só um acesso remoto para continuar as aulas. É só isso. Então, agora a gente tem que sistematizar. Vai ser um híbrido. Só que, dentro por exemplo, do ensino superior, eu preciso de uma autorização para eu ensinar o híbrido quando voltar. Agora pode, porque nós estamos na pandemia. Então, uma outra reestruturação que também requer dinheiro. Por que eu coloquei para vocês no começo que a infraestrutura? Qual que é a infraestrutura que a escola vai te dar? Que infraestrutura que o meu mantenedor me propôs? Ou qual é a estrutura que o Estado está me dando para fazer essa mudança? É excelente. Para eu saber o que eu posso fazer. Porque senão não adianta, gente. A gente brincar de faz de conta não cabe mais, né? E, gente, ensinar, fazer o básico, né? Então, como é que eu vou fazer? Ensinar esse aluno novo com uma velha educação. Eu não estou falando, quero deixar bem claro que as pessoas têm uma mania às vezes de me falar que eu quero acabar com as tendências, não é nada disso. As tendências, gente, elas funcionaram para aquela época. Nós estamos em uma outra época. Nós estamos falando de complexidade do ser já tem tempo. Nós já estamos falando dessa mudança, dessa nova educação já tem tempo. A LDB, nós já falamos sobre isso, entende? Então, o que acontece? Já era para a gente ter feito o dever de casa e nós não fizemos. Tem um professor que falando, exato, não houve EAD em muitos locais, houve um acesso remoto ao vivo através da plataforma de tecnologia. É interessante gerar o conceito de EAD e de aulas remotas síncronas. Conceitos são importantes para que as pessoas possam estruturar as novas diretrizes. Excelente, muito bem. Aí a gente vem falar, não é o EAD, no modelo do EAD, e outra coisa, esse modelo de EAD que nós tínhamos também não serve mais. Cláudia, qual é esse modelo? Vamos ter que reinventar. É reinvenção. Nós estamos reinventando a educação. Qual que vai ser o melhor caminho? Não sei, mas vamos fazer o básico. Vamos pensar nesse nosso aluno, seguindo as competências socioemocionais, seguindo as competências para esse profissional do futuro. Gente, eu falava quando eu era diretora de uma faculdade que eu saí em fevereiro, eu posso contratar esse aluno que eu estou formando hoje para administrar a minha faculdade? Eu perguntava nas reuniões. Eu posso contratar esse pedagogo que eu vou dar o diploma para ele assumir a coordenação da faculdade? Era um exagero da minha parte, lógico. Mas assim, esse meu aluno, ele vai ser o profissional que vai nos atender. Nós vivemos num processo de ciclo, gente. Então, nós estamos formando esse profissional do futuro. Isso aí não é balela. Tem gente que fala assim, Cláudia, eu não aguento mais ouvir falar nisso. É isto, não é? Não tem mais como. É fundamental relembrarmos que os alunos de baixa renda precisam de base e apoio para conseguir acompanhar. A Dira, olha, bom que você está aqui, Dira. Mas as pessoas falam de nova educação, mas as escolas e gestores engessam o ensino, é o que a gente está falando. Gente, olha só, as pessoas passaram para nós, professores, a solução da educação e responsabilidade não é nossa, não. É um processo, certo? Que nós temos o quê? Que nos unirmos, mas ninguém vai fazer nada sozinho. Se a Secretaria de Estado não assumir a sua responsabilidade, e hoje, gente, olha que interessante, por que está se falando tanto em educação, falando que não está dando certo, que 39% dos alunos da rede pública, professor, não tem infraestrutura para ter aula? Hoje nós estamos num momento de transparência, gente. Todos os dados são públicos, entende? Então hoje nós temos como controlar, como verificar, como fazer e como fiscalizar, entende? Então assim, não é só, é um sistema. Só que o sistema, como diz a professora aqui, ele é engessado, não nos dá estrutura, não permite a criatividade, que eles não dão conta, né? Então, o que acontece? Agora chegou o momento da gente cobrar. Então, se você é coordenador, se você é professor de uma escola que o coordenador ele não exerce a função de coordenar, ele tem que fazer. Como é que ele vai fazer, Cláudia? Eu vou ter que obrigar? Não. Professor, coordenador, qual que é a nossa? Vamos rever a nossa proposta pedagógica, vamos rever o nosso projeto político-pedagógico, se for curso de graduação. Então, assim, e verificar que
O professor colocou aqui uma coisa bem séria. Esse acesso remoto foi emergencial. Então, não pode levar o acesso remoto como base para a gente tomar uma decisão. A não ser os erros e aquilo que não, aquilo que não deu certo, certo? Então, Cláudia, mas então o que eu tenho que estudar? Primeiro, sim, os conceitos, certo? E saber o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar uma sala invertida, que a gente já fala isso, ó, já tem no mínimo aí uns 200 anos. É, sala invertida, sim. O aluno estuda para depois, não era pela internet, mas ele mandava na agenda, eu estudava para resolver um problema em sala de aula. Então, PBL, sala invertida não é de hoje, entende? Então, a gente tem que falar, e tem professor que ainda está descobrindo isso agora. Que bom que está descobrindo metodologias ativas, que não cabe mais. Por que é ativo, gente? É eu provocar esse aluno para que ele seja o protagonista e eu o mediador. É o contrário, é só isso que é ativo, não é? Que dá trabalho, eu tenho que planejar minha aula, eu tenho que fazer, eu tenho que escutar, eu tenho que ouvir. O que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Então, olha só que legal, o talento falando, perfeito, corrigir e atuar buscando inovação. Exatamente. Gente, nós estamos num processo de teste. Nós não temos experiências ainda. Nós não temos experiência suficiente. Então, vai ser testando. Cláudia, mas não dá tempo. Mas o tradicional não serve mais, gente. O tradicional não tem mais como ficar. Vamos pensar nas escolas que a gente tem visto aí com óculos 3D, laboratório, e esse aluno é o mesmo aluno, vamos pensar da escola pública, 61% tem acesso à internet, 61% tem computador, smartphone para acessar, 69%. Então ele tem acesso a joguinho, a game, YouTube e etc e tal. Hoje, gente, o YouTube virou a televisão, que era o antigo rádio, né? Virou televisão, ninguém assiste mais televisão. As pessoas estão conectadas com pessoas que elas querem aprender alguma coisa no YouTube. A mesma coisa os nossos alunos, seja os pequenos, seja os do ensino superior. Então, aquela questão do conceito, que nós éramos donos do conceito, não. O que a gente tem que fazer é como que nós vamos usar esse conceito, o que nós vamos fazer com esse conceito e onde nós vamos aplicar esse conceito para a vida desse aluno. Por isso que se fala tanto das competências socioemocionais. Nossos alunos estão preparados hoje para um não, para os desafios dessa vida? A minha geração, para quem nasceu na década de 70, é uma geração que construiu-se muito. Mas nós temos uma década de 90 aí que as pessoas não construíram muito, que são os nossos filhos, que a gente deu tudo de mão beijada, querendo mudar aquilo que nós vivemos. E eles não estão preparados para tomar decisões às vezes. Imagine esse aluno hoje que tem tudo acesso remoto, descartável nessa sociedade, que se está buscando o genuíno. Eu não sei se vocês viram uma live hoje na BMS e o Murilo Gun falou uma coisa muito, muito interessante. Vamos voltar para o genuíno? Ele disse em outra palavra, genuíno é a palavra que eu digo em voltar para o básico. Vamos ensinar básico? Vamos fazer o básico, mas vamos fazer esse modelo de muita coisa aí não deu certo e não vai dar mais certo. Então, o professor falando aqui, a evolução metodológica na educação é a voltar atrás e não ir adiante. Voltar à dedicação e a mão na massa. Exatamente, professor. Exatamente, professor Alex. É a gente voltar atrás. Por genuíno, gente. Isso quer dizer o quê? Vamos deixar o ser, né? Aliás, deixar o ter, vamos ser. Chegou a hora da gente ser, exercer a nossa função de ser professor, de ser mediador e ajudar esse aluno a se formar. Então, a Dira está dizendo que quem cria os projetos de ensino não são os professores, são consultorias que ignoram ensinos atuais e as novas tecnologias. Exatamente. Olha só. Eu falando em consultoria, uma escola me ligou para que eu fosse ajudar a resolver o problema do acesso remoto. Eu falei, não tenho como, porque eu não tenho varinha mágica, eu já falei isso aqui para vocês em uma outra live. Então, o que acontece? A gente não tem modelo pronto. Vamos fazer o básico, vamos trabalhar a complexidade desse ser, que ele é complexo.
Nós somos complexos, gente. Nós somos complexos. Quer ser mais? As pessoas acham que a gente não tem problema, que a gente não tem medo, que a gente... Não, vamos construir, vamos falar a verdade, nós somos um ser complexo. Nós temos que formar esse cidadão para um mundo. Não é mais para ele gabaritar a prova do Enem. Não é mais. Até porque você não nem sabe se ele quer fazer uma faculdade. Tem menino de 17 anos aí, milionários, utilizando as novas tecnologias para gerar riqueza. E vendo que a cultura, o aculturamento, a faculdade, o diploma, ele não tem mais valor para certas pessoas. Esses dias um cara me falou o seguinte: Cláudia, você é doutora e etc e tal. Eu não sou e eu tenho milhões que eu consegui construir na minha vida. Eu falei, que legal. Olha só, você construiu milhões. Eu sugiro que você passe por um processo de aculturamento, de formação, porque lá na frente ele vai fazer falta para você. Por quê? Gente, olha só, nós temos 10 áreas na nossa vida. O financeiro é só uma. Nós temos realização profissional, nós temos cultura, nós temos outras áreas que a gente precisa dar conta também. Não é só dinheiro, não é só dinheiro. Então, quantas pessoas, por exemplo, que vocês viram, jogadores de futebol, que ficaram milionários nas suas épocas de fama e hoje, gente, não tem nenhuma casa para morar, porque não souberam gerir, porque não tiveram competência para administrar e pensar lá na frente. E não teve ninguém para falar, cara, escuta só, segura sua onda aí que com 35 anos, 40 anos você tá fora. Certo? Não pensou no futuro, ele pensou só no presente e acabou com tudo. Então eu falo que dinheiro é só dinheiro. Ele é importante, mas é só mais uma área da nossa vida. Só mais uma, tem outras. Então voltando aqui. Então olha só, hoje nós temos salas de aula inovadoras, com tecnologias, e aí o professor vê aquilo, ele não sabe o que fazer. Por quê? Não teve treinamento. Uma consultoria, como a Dira colocou aqui, empurrou isso para a escola particular, algumas vezes, estou citando aqui no genérico, e não treinou esse professor para utilizar. É como o smartphone da gente, você compra um iPhone X, não sei das quantas, ele tem milhões de aplicativos, milhões de funções, e você só usa o WhatsApp, Instagram, Facebook, calculadora de vez em quando e atende. Então a gente fala, não, meu celular tem não sei quantos gigas, não sei o quê. Sim, e tira foto, né? A gente tira muita foto. Então a gente às vezes recebe uma ferramenta na sala de aula que nós não sabemos como usar, como utilizar isso, certo? E aí, então qual o nosso papel? Pergunta, Cláudia, qual é o nosso papel do educador de hoje? Com essas, como que a gente vai trabalhar isso dentro de sala de aula? Nós somos mediadores entre o conhecimento e o aluno e a gente tem que criar problemas para que esses alunos apliquem na vida deles ali a solução para aqueles problemas. Gente, a gente passa a vida inteira resolvendo problema, certo? Então, assim, vou dar um simples exemplo, um problema. A gente ensinar os nossos filhos a comer fruta, né? As histórias que a gente tem que contar para esse aluno é uma forma de resolver um problema. Fazer um menino comer alface. Você conta uma história para que essa criança coma o alface. É um problema. Então a gente passa a vida inteira solucionando um problema. E eu, por exemplo, só resolvia problema na matemática, que fazia aquele negócio no meio, solução do problema, que eu era muito mal, inclusive, porque eu não entendia muita coisa, não. Nunca fui muito boa em matemática. Nunca. Então, não sabia resolver nem esse problema. Entende? Então, assim, como que a gente vai fazer hoje? O nosso papel é de mediador. Cláudio, mas eu não estudei isso na escola tradicional. Eu não sei o que é ser mediador. Eu não sei como fazer isso. Mas eu vou explicar para vocês. Deixa eu só responder aqui. O professor, como mediador, tem um grande desafio: motivar esse aluno a aceitar esse novo modelo de ensino. Professor, perfeito. É professor ou professora? Professor. Perfeito a sua colocação. Por quê? Esse papel é fácil? Não. Por isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Não se angustie em sair fazendo milhões de cursos por aí. Defina com o seu pedagógico
com o seu projeto pedagógico, a sua proposta pedagógica, quais são os caminhos que vocês vão seguir, quais são os caminhos que vocês vão trilhar, quais são as metodologias e qual é a infraestrutura que vocês vão ter para vocês trabalharem esse processo de mediação. Não precisa de muita coisa não, gente. Uma sala invertida, uma PBL para ajudar esse aluno a resolver problema, uma metodologia chamada 1, 2, 4 todos, também é legal. E coisa simples, é simples. Mas o processo para preparar esse planejamento de aula, que ele requer um pouco de mais tempo, professor. O senhor falou outra verdade. O Advar está perguntando aqui, como o conhecimento está disponível, a formação acontece também no dia a dia. Nem sempre é preciso de um ensino tradicional. Isso mesmo, Advar. O que acontece? Hoje, o conhecimento está aí disponível, gente. Hoje, eu estava procurando um dado que eu precisava para responder uma questão. Você coloca o nome no Google, aparece várias questões, várias. Então, a informação está disponível. Aí que tá. Qual é a motivação que o meu aluno tem para buscar esse conceito? Qual é a motivação? Qual a forma que você provocou esse aluno para que ele busque o conceito e que você venha discutir e aplicar na vida dele? Porque não tem como a gente mais aprender coisa sem sentido, gente. O professor está falando aqui, a professora, para ser mediador, o professor precisa sair do lugar de dono do saber e se propor a construir o aprendizado com seus alunos. Isso que eu acabei de falar, professora. Desaprender. Nós que formamos na escola tradicional, que fizemos licenciaturas, nós temos que voltar e ver que a gente tem que aprender a desaprender, que nós não somos dono da razão. Eu tinha uma professora na época da minha faculdade, professora de teorias literárias francesa. Ela tinha uma cadernetinha que era até amarela, que eu acho que ela começou a anotar na caderneta quando ela começou a trabalhar. E ela ministrava da mesma forma a aula. Na didática que eu tive na faculdade, eu não vi nenhum tipo de metodologias ativa. Vim aprender metodologia ativa na prática, entende? Na escola eu trabalhava seminário, questionário e só. Não me ensinaram nem a dar aula na faculdade. Tive que aprender. No estágio também não aprendi não, porque os professores não gostam de estagiar em sala de aula. Eu aprendi na prática, na experiência. Quando eu falo que eu tenho 26 anos de educação, já passei pela educação de base, muitos anos, e até ensino superior, eu conheço o chão de fábrica, como eu sempre digo. Eu conheço, eu já vivi, eu sei como é que é. E passei em todas as fases. De professor, coordenador, diretor, dona de faculdade, dono de colégio. Então, eu já passei por tudo, eu sei como é que é. E se eu não tiver um norte, o meu professor não vai, meu coordenador não vai conseguir coordenar, a minha professora não vai conseguir fazer, não vai. Então, olha só, o professor está falando, ele vive na pele o desafio, eu imagino. Quer dizer, o professor está falando, já comentei sobre isso. Então, olha só, o que acontece? O nosso papel é mediador. Como é que a gente vai fazer isso? Nós temos que planejar antes. Nós temos vários modelos de plano de ensino para a gente pensar, para produzir essa aula, para pensar. Um norte, gente, planejamento é um norte. Nós, brasileiros, nós não temos o costume de fazer planejamento. Eu falo que eu tenho planejamento para quase tudo. Às vezes dá errado, mas eu tenho um norte. Às vezes eu tenho que reprogramar a rota no meio do caminho. Eu brinco, eu tenho que trocar a turbina do avião no ar. Porque a vida é isso, resolver problema e o avião em movimento, entende? Então, gente, nós temos que fazer o seguinte, ter um plano. O que eu vou ensinar? Desse conceito que eu tenho que ensinar, o que é útil para essa pessoa que eu estou ensinando, para esse meu aluno? Aonde que ele vai aplicar e eu tenho que transformar isso em algo que faça sentido para ele. Olha que desafio. Cláudia, você está enlouquecendo. Gente, é a gente ensinar o nosso aluno a comer alface. Então, como é que você vai fazer? Obrigado? Olha aqui, tá o alface, você come esse alface aqui e pronto. Ou você pode contar uma história, ou você pode trazer situações reais da importância do alface, das pessoas que não comeram alface, das pessoas, entende? Então, assim, é como você vai fazer. E eu não tenho um modelo pronto, eu só tenho um norte. Então, o plano de ensino é um excelente norte. Qual a metodologia que eu vou utilizar? Por que eu vou usar essa metodologia e o que eu quero de útil? O Advar colocou uma palavra aqui que é ótimo. O que é útil para esse meu aluno? O que é importante daquilo que eu vou ensinar para o meu aluno? Realmente é uma quebra de paradigma.
né? O professor falando que me chateia bastante nas áreas de licenciatura é feito de pragmatismo para a produção de conhecimento. As metodologias ativas são bastantes nas abordagens críticas. Sim, baseadas nas abordagens críticas. Gente, o que mais nós temos é teoria. Temos muita teoria. Teoria demais. Agora temos que aplicar. Nós temos que voltar. Já tá bom de teoria, gente. Vamos aplicar. Vamos pensar aí. Vamos pegar só de 96 para cá, LDB? A nova LDB? Quantas coisas já mudaram? Nós estamos falando de PBL hoje, de que já são aplicadas desde Rousseau. Então, assim, estou falando de 200 anos, gente. E nós ainda estamos fazendo o dever de casa. As pessoas não gostam que eu falo assim, gente, o mundo mudou, o aluno mudou. A pessoa ficou brava comigo. Eu falo assim, por quê? Esse aluno não é mais o aluno da Revolução Industrial que eu formava. Não é mais, não cabe mais. Naquela época, as pessoas elas tinham que ter um formato, né? Para que atendia a demanda da época. Hoje não, gente. Tô falando para vocês, tem gente de 17 anos aí estourando na internet. Hoje os meninos querem ser youtuber, né? Nós ainda, o pessoal da minha idade, a gente vai ter ainda umas 4, 5 profissões. Que nós não vamos morrer professor, acredito que não, né? Acho que a gente vai mudando, quer dizer, ou vai ser professor de um novo modelo, que nós estamos discutindo aqui, pensando no novo modelo. Então, assim, e nós temos que perder a vergonha e o medo das pessoas nos julgarem. Porque quando o professor está fazendo bem feito, tem outros professores que não fazem, ficam falando lá, quer se aparecer, quer fazer. Não, eu estou cumprindo a minha missão. Eu estou cumprindo o meu propósito aqui dentro da escola. Eu estou cumprindo aqui a formação desse cidadão que vai trabalhar futuramente para mim, quem sabe, não sei. Vai formar o meu aluno e largar, deixar essas teorias, esses paradigmas, essas crenças que a gente tem, que é assim e pronto. Não, não é assim. Não é assim não, gente. É largar, desaprender para poder aprender novamente. Então, complicado na escola, que estrutura do século XIX com professor do século XX ensinando para o século XXI. Exatamente. É importante ter um plano, mas é importante planejar recorrentemente. Professor, eu falo o seguinte, esse planejamento, ele é diário. Cláudia, é loucura isso. Sim, uai. Se você está dando um conceito hoje, vamos pensar um professor de geografia. Ele tem 2 encontros com esse aluno na semana. Ele preparou essa aula para esse aluno, na outra semana ele já tem que vir com uma aula nova, com um plano novo. Porque a partir das indagações, das soluções ou dos problemas que surgiram no conceito que você apresentou, vai ser o partido da sua aula. Quem chegou agora, o que eu falei, da onde que partiu essa live? De vocês, não foi de mim. Não foi. Partiu de vocês, é um incômodo de vocês. As outras temáticas das outras semanas também é de vocês. Nós vamos ter uma live na sexta-feira, agora com um amigo meu, com um professor ele vai trabalhar a criatividade do Google. Então, uma coisa diferente, legal. Mas assim, não adianta ser fragmentado, tem que estar no conjunto desse processo, desse sistema que você está, que é a sua escola, que é a sua faculdade. Entende? Senão nós estaremos só apagando, beija-flor, apagando incêndio na floresta. E não, a gente tem que mudar o sistema. Cadê a proposta pedagógica? Qual que é o norte? O professor Alex falando já do planejamento, qual que é o plano de ação da escola, da faculdade, que quer que seja? Onde que está esse projeto? Vocês conhecem, já leram o projeto? Já estudaram o projeto da escola de vocês? Ou você ministra as aulas como você quer, sem um planejamento, sem uma coordenação? Isso é muito sério, gente. A gente não pode brincar. Então, olha só, umas perguntas que me perguntaram. Cláudia, qual é o caminho? O que eu tenho que fazer? Olha, eu não sei qual é o melhor caminho, mas eu tenho alguns nortes, gente. Então, primeiro, eu estou batendo na mesma tecla, faltam 8 minutos aqui, na mesma tecla. Primeiro, eu saber a identidade. Quem é a minha escola? O que é a minha escola? Qual que é a identidade da minha escola? Eu sei? Preciso saber. A partir daí, como que eu vou trabalhar as competências socioemocionais, tanto no ensino médio como na educação básica, não sei, dentro dessa proposta? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar? Como que eu vou aplicar isso? Quais são as metodologias de ensino que a gente vai adequar? As ativas? Quais? Tem várias. E por quê?
Outra coisa, e as competências profissionais dos profissionais do futuro, que o Banco Mundial já tem um estudo já tem cinco anos que vem falando muito, já participei de vários congressos, as pessoas falando desse profissional do futuro, e o futuro chegou e agora, e a escola não está preparada ainda. Pensem nisso. E a ideia de uma educação para o longo da vida. O que eu aprendi a semana retrasada, às vezes nem vale mais hoje. O que a gente discutia aqui de acesso remoto como EAD, que o pessoal fez uma confusão, nem tinha esse acesso remoto antes, agora faz parte do nosso repertório linguístico. Por quê? Mudou em questão de tempo, de dias, né? Nós vivemos nesse momento que nós estamos agora. Bom, como que eu vou trabalhar o ensino superior e na pós-graduação? Do mesmo jeito, gente. Vamos pensar que nós já estamos tendo inteligência artificial. A gente preparou um curso agora, que a gente vai lançar até o final do mês, sobre inteligência artificial na educação. Fantástico, né? Então, a gente tem falando de gamificação, a gente tem falado de competências socioemocionais, que eu bato de novo. A inteligência artificial já chegou e já está em algumas escolas e já está no comércio. Entende? Não ia chegar, já chegou. Então, como que eu vou fazer essas novas metodologias, atrelada com essa inteligência artificial, com essas novas tecnologias, trabalhando dentro de uma educação de formação de um todo, corporativa, de processo de formação ao longo da vida? Como que nós vamos fazer isso? Então, a gente tem que sentar, gente, e discutir com o nosso colegiado, com os nossos pares, qual é o norte da sua escola. Porque se você é escola pública, você tem que seguir sua secretaria, mas você tem uma proposta pedagógica, sim, para você seguir. E se não tem que fazer e providenciar para ontem. E se você é da escola privada, se você não ajudar hoje a reconstruir essa nova escola, pode ser que você vai contribuir para a falência dessa escola. Isso é muito sério. Eu estou falando de emprego, eu estou falando de geração de renda, de valores, né? Então, olha só, deixa eu colocar aqui. As metodologias são a saída. Saída, eu não sei se é uma trilha, é um caminho sim. Muito bom, inclusive, porque o meu aluno é ativo. Metodologia ativa tem que ser aplicada. Não adianta mais tradicional, meu aluno não vai prestar atenção em nada. Penso, doutora, que começar a capacitar os docentes, concordo. Exato, professora. Eu sou constantemente pesquisa e dou aula de metodologias ativas. Entretanto, há algumas semanas parei para repensar minha prática. Ainda acho super importantes as metodologias, mas agora... Então, olha só, mais importante é a estratégia. Sim, olha só, professor. Eu não vim aqui trazer uma solução, eu vim aqui te provocar ainda mais. Provocar você provocar seus pares, que é só assim que a gente vai mudar. Não adianta a metodologia ativa só você aplicando. E para quê? Qual é a sua estratégia? Qual que é seu planejamento, como o professor colocou aí? Ensinar por ensinar, para quê? Qual o significado que vocês estão tirando disso aqui tudo hoje, né? Então, assim, o treinamento é primordial. Mas treinamento para quê mesmo? Qual é a identidade da minha escola? O que eu quero ensinar? Como que eu vou ensinar? Qual é a identidade para eu começar a treinar o meu professor? Se eu não tenho essa identidade, eu contrato uma consultoria achando que ela vai vir com a varinha mágica e tudo mudou. Vou te contar uma coisa, não vai ser assim. É processo. Processo leva tempo, acertos e erros, experiências. Erro não, eu falo que é experiência, é aprendizado. Mas é acertos, erros, experiência, aprendizado, repensar a estratégia, repensar o plano e tentar novamente. Cláudia, pelo amor de Deus, como assim? É isso. Então, essa nova educação passa, que é a nossa temática, por novos aprendizados. Mas não é aprendizado sair que nem doido fazendo curso, não, gente. É voltar para o genuíno e fazer o básico, fazer o dever de casa. Entende? Porque senão
a gente vai ficar rodando em círculo e a gente vai ter mais uma geração que não vai ter uma boa formação e é o futuro do nosso país. Isso não é demagogia, isso é realidade. O aluno que nós estamos formando hoje é o adulto da próxima geração. Professor, acho interessante que as aulas de metodologia que assisti foram todas no método tradicional. As pessoas confundem treinamento com adestramento. É bem sério, não é adestramento, gente, é treinamento. Não é adestramento, é treinamento. Tem alguns momentos que a gente precisa fazer uma verificação da aprendizagem para a gente saber realmente se a gente entende ou não, para que eu possa aplicar. Trabalhar com metodologias ativas e fazer cursos de metodologias ativas, eu tenho que entender como é que eu faço, como é que eu aplico. É como fazer e como aplicar. É fácil? Tem planejamento, tem a estratégia, mas vou voltar. Parte, gente, da escola, do sistema, do planejamento da escola, da instituição. Sozinha a gente não vai fazer nada. Então, provoquem as suas coordenações, provoquem, seja pública, seja privada, para que elas se mexam, quem não se mexeu ainda, para construir essa nova educação que ela chegou. Ela chegou. Ela não vai chegar não, já chegou. Então, pessoal, olha só, passou já 1 hora que a gente está aqui. Deixa eu ver se eu não respondo, se falta alguém aqui para eu responder. Muito obrigada por vocês estarem aqui. É minha primeira live sozinha, sem convidados. Eu agradeço muito, tem muitos professores aqui. A gente vai ter toda terça-feira às 19h05 até às 8h05, que é o tempo que fica, né, na live. E se vocês tiverem alguma sugestão, vocês podem mandar para a gente. Curtam a nossa página. Eu fico muito feliz que essa comunidade que a gente está construindo é de professores. Os nossos 3.000 e tarará seguidores, tirando aí uns 300, todos são professores. E isso para mim assim, é um sonho realizado, é uma conquista nesses anos todos de educação, de formação continuada, de acertos e erros, professor Alex. Deixa eu ver aqui se está faltando responder alguém aqui. A Poliana me perguntou se eu tinha alguma pós-graduação para indicar. Eu vou te mandar depois, Poli, algumas pós interessantes que você possa fazer. Não pelo título, porque hoje o que importa é o aprendizado, mas ainda temos um sistema que cobra isso, arcaico. Arcaico não, é o sistema, né? Precisamos disso, né, para os nossos títulos e planos de cargos e salários, mas isso é segundo plano. O primeiro plano é o conhecimento. Depois eu vou te passar. Ela está falando aqui que por essas e outras razões que os salários dos professores deveriam ser mais valorizados. E eu acredito que com essa mudança de educação, dessa nova educação, mesmo a gente tendo uma desigualdade muito grande de alguns estados para o outro, a questão do salário, eu creio que a gente vai criar um sistema que precise. Eu falo sempre que a Alemanha, já estou terminando, a Alemanha, o salário do professor é como é o teto para qualquer outra profissão. Eu falo que um dia a gente vai chegar nisso, que aqui no Brasil o teto não vai ser do STJ, se eu não me engano, dos ministros, né? O teto vai ser do professor. E todas as outras classes, elas vão pedir aumento, eles querem se igualar ao professor. Então, eu acredito que nós vamos chegar a isso. Gente, muito obrigada. A gente vai terminar agora. Na terça-feira a gente está aqui. Na sexta-feira eu tenho um convidado que a gente vai falar sobre algumas ferramentas do Google. Eu agradeço muito pelo tempo e eu espero ter contribuído e ter respondido as perguntas de vocês. Se tiverem mais alguma coisa, é só mandar que será um prazer responder, tá bom? Muito obrigada e até a próxima, tá bom?